Olá, seja bem-vindo a essa entrevista com o profissional. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a carreira de delegado da Polícia Civil do Pará. Para isso, a gente recebe aqui no nosso canal o delegado lá da Polícia Civil do Pará mesmo, o delegado João Bosco de Andrade Fagioli. Seja muito bem-vindo. Gostaria então que você se apresentasse, dissesse de onde você é, qual que é a sua idade. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar um pouquinho, então, de como é trabalhar aí na Polícia Civil do Pará. Boa tarde. Aqui agora, boa tarde, né, Ana Luísa? É um prazer estar falando com você e com os alunos aí do Estratégia Concursos, né? E também estar passando a experiência e tudo que a gente aprendeu durante esse tempo na polícia e durante a nossa época de concurseiro. Então, estou aqui para responder as perguntas, as dúvidas, né? Eu sei que eu já passei por isso, então estamos à disposição. E você é delegado há quanto tempo? E de onde você é? Eu sou de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, tá? Fica ali na divisa com o sul de Minas, Poços de Caldas, Guaxupé, Muzambinho. Eu me formei em Direito na Pontifícia Universidade Católica, né, de Minas Gerais, em Poços de Caldas, tá, no ano de 2010. Desde quando eu entrei na faculdade, meu objetivo sempre foi fazer concurso para delegado, então eu nunca tive outro foco. Ao terminar a faculdade, em 2010, eu fiz pós-graduação também na PUC Poços de Caldas, em Direito Penal e Processual Penal, e concomitante aos estudos da pós-graduação, fui estudando para concurso. Fiz a OAB, já que estava estudando para concurso, eu fiz a OAB, uma forma de treinamento também, né? Fiz outros concursos, mas sempre mantendo foco aí na carreira policial, principalmente no concurso de delegado. E no ano de 2014, em torno de 3 anos após iniciar os estudos e após muitos concursos feitos, aproximadamente 7 concursos para delegado, eu consegui a aprovação aqui no estado do Pará. Estou aqui há 6 anos, né? Já passei por 4 cidades, essa é a maior cidade dessas que eu passei, todas elas cidades consideradas alteradas aqui no Pará, nunca me passaram ainda, eu sei que tem cidades tranquilas, mas ainda não tive a oportunidade de ser delegado nessas cidades. Estou aqui em Tailândia hoje, uma cidade com em torno de 105 mil habitantes, tá? Eu e mais meu colega Márcio Isaac, somos 2 delegados aqui que revezamos no plantão de 7x7, e estamos aí, todo dia, realizando um sonho da carreira que a gente sempre quis e aprendendo, né? Aprendendo dia a dia. E de onde veio essa vontade, então, de se tornar delegado? Como que você conheceu a profissão? Teve alguém que te inspirou? Pois é, na minha família, na verdade, ninguém é formado em Direito, né? Tem professores, servidores públicos, mas em Direito, até então, arriscar nessa área policial somente veio em decorrência mesmo, uma coisa minha mesmo, de dentro, né? Que a gente nasce com essa vontade, né, com esse dom de estar querendo ajudar. Eu falo que a polícia ela é uma paixão, né? Quando a pessoa tem essa paixão, né, a gente não sabe às vezes de onde surge, pode ser de parentes, né? Mas o meu eu realmente não sei de onde que veio, mas eu sempre tive esse desejo desde a época de colégio, tanto que quando eu fui fazer a faculdade de Direito, como eu disse, eu já fui focado para terminar a faculdade e para fazer o concurso de delegado. Me lembro que quando eu formei, todo mundo vai advogar, faz o OAB, você já tem o OAB. Mas não, meu foco sempre foi fazer o concurso. Advoguei para conseguir manter meus estudos, né? Mas sempre com esse foco. Então, assim, não tive parentes, não tenho parentes policiais. Foi assim mesmo uma coisa minha, que veio de dentro, uma paixão pela polícia e por essa carreira, né? Que é muito bonita, ela é muito interessante, ela é muito diversificada. Você, ao mesmo tempo que está escrevendo fazendo um relatório, pedindo uma representação de prisão preventiva, você também está na rua com os investigadores fazendo levantamento. Então, essa diversidade na função, ela nos traz a rotina, né? Então, é muito bom para quem gosta, vai gostar muito e cada vez mais sendo valorizada, né? Então, a gente já vai falar tudo sobre essa parte da diversidade da carreira, das várias oportunidades, mas antes eu queria, então, começar um pouquinho de forma mais ampla. Eu queria que você falasse da importância da instituição, da Polícia Civil para a sociedade. Qual que é o papel? A Polícia Civil ela tem natureza investigativa. A gente aprende, principalmente no concurso, acho que os concurseiros eles que vão ver essa entrevista já estão saturados de saber isso, mas natureza investigativa, a gente age apurando a autoria e a materialidade do delito, normalmente após a sua ocorrência, né? Naqueles casos onde a Polícia Militar não consegue efetuar o flagrante, a Polícia Civil ela entra em ação e ela passa a investigar com o intuito de elucidar esse determinado crime, buscando a autoria. Mas a Polícia Civil também age no flagrante, é muito comum a gente aqui fazer flagrante, né? Então é isso, é uma natureza investigativa, é o contato direto com o judiciário,
Então, ao mesmo tempo que você tem que ter esse dom, essa relação com a atividade policial operacional, você também tem que ter a técnica para poder fazer os pedidos necessários, para poder tornar exitosa a sua investigação. Então, você tem que se atualizar, né? Hoje em dia, aqui, pelo menos no Pará, a gente dispõe de uma condição técnica boa para poder fazer investigação em todos os sentidos, seja no sentido técnico, uma interceptação telefônica, uma extração de dados, seja aquele sentido tradicional da investigação com testemunho e auto de reconhecimento. Então, a gente tem que se atualizar sempre com esse intuito de buscar elucidar o delito. De preferência, eu costumo dizer aqui que a Polícia Civil, ela, aqui no Pará, pelo menos, a gente foca muito a questão dos crimes violentos. A gente tem que trazer como prioridade esses crimes. A gente busca se aperfeiçoar nesses delitos, né, sempre buscando essa elucidação, uma possível representação por prisão preventiva e o eventual cumprimento, e também sempre buscando trazer elementos para o inquérito que possam justificar uma eventual condenação lá na frente. Eu costumo dizer que a investigação ela não termina aqui na delegacia. Na verdade, aqui na delegacia você tem que fazer todos os ritos formais necessários para que lá na frente essa investigação culmine no que é o nosso propósito, que é uma condenação do réu. Infelizmente, hoje, a gente acusa muitas vezes o judiciário, a população em principal, sobre essa questão da polícia prende, o judiciário solta, mas muito é erro da polícia civil, é erro da polícia militar na forma com que ela lidar com seus procedimentos. Se for feito de forma correta, com certeza é muito mais difícil para que esse indivíduo que venha a ser responsabilizado venha estar na rua novamente. Então, a gente busca sempre uma investigação exitosa, célere, mas principalmente com uma qualidade que venha a dar para a gente aí uma eventual condenação lá na frente, que esse sim é o nosso objetivo. A condenação, não a prisão. A prisão é o meio do caminho. A ideia é que haja condenação e essa pessoa cumpra pelo crime que ela cometeu, a pena pelo crime que ela cometeu. Esse é o trabalho da Polícia Civil, fazer essa justiça, né, ser concretizada. Até por isso, então, que para ser um delegado tem que ser formado em direito, né? Tem que ter um perfil, então, para trabalhar com isso e gostar do que faz? Você tem que ter, sim, um dom. Você tem que ter, sim, a vontade de ser policial. Óbvio que o delegado, ou até mesmo o próprio investigador, escrivão, você não vai comparar as funções com a da polícia militar. É uma função muito mais discreta, vamos dizer assim. Você não está na rua a todo momento, etc. Mas os embates vão ocorrer. As operações vão ocorrer. Então, assim, você tem que saber que por mais que você seja delegado, por mais que você passe nesse cargo, você nunca pode imaginar e achar que você só vai ficar dentro de uma sala com terno e gravata, fazendo aquelas formalidades legais, fazendo os pedidos, etc. Não. Principalmente aqui no Pará, que a gente vai falar, acredito, mais para frente, com relação ao efetivo, o delegado tem atuação direta nas investigações, nos levantamentos, nas buscas e apreensões. Então, assim, você tem que estar ciente que você pode pegar uma delegacia que você fique mais dentro do prédio, que você fique mais realizando esse trabalho burocrático e formal, técnico, mas você tem que saber que você tem que estar preparado para fazer algum tipo de serviço na rua, participar junto com os investigadores dos levantamentos, etc. Então, sim, tem que ter um certo perfil, mas claro que não é a mesma coisa que o serviço ou a atuação da Polícia Militar. Mas tem que ter na cabeça que é possível, inclusive os escrivães. Tá? É muito comum aqui os escrivães ajudarem no cumprimento de prisão preventiva, etc. Então, sim, tem que ter esse perfil de policial, eu costumo dizer. Mas, dependendo da cidade que você ficar, obviamente, você pode ficar mais dentro ali do prédio, etc. Depende da situação da cidade, da condição dos índices de violência, etc. Em Tailândia, eu posso dizer que não. A gente tem que ir na rua, tem que estar junto, porque a falta de efetivo e a densidade demográfica, né, a população, que é 150, quase 105 mil habitantes, exige que a gente participe. E aqui no estado do Pará tem uma situação que é muito diferente das delegacias de São Paulo, principalmente, que eu visitei. Todas as delegacias, todos os prédios de delegacias aqui no estado do Pará, a sala do delegado é a primeira sala. Então, quando a pessoa ela entra para ser atendida, ela dá de cara com o delegado. Ao contrário de delegacias de outro estado, que o delegado ele fica mais enclausurado. Aqui não. Aqui o contato com a população é direto e ele é exigido pela própria instituição. Muito diferente de outros estados, creio eu. É bem curioso isso. Então, vocês têm que gostar de trabalhar com o público, né? Tem contato direto, então, com a comunidade. Com certeza. Tem que ter esse contato, até porque a maioria dos atendimentos eles vão ser coisas banais do dia a dia. É uma briga de vizinho, é os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Então, assim,
vamos dizer, 70% dos atendimentos são esses. E é comum a gente fazer conciliação, etc. Então tem que ter paciência, porque esses vão ser os principais casos. E sempre, gente, a população quer falar com o delegado. Você pode apresentar o investigador, o escrivão, o administrativo. Eles querem falar com o delegado. Mesmo que seja que o delegado falar que não tem como resolver, o fato dela falar com o delegado muitas vezes faz com que ela saia satisfeita da delegacia. Então, sim, atendimento ao público, a pessoa tem que ter esse perfil de atender o público, é essencial. Também tem essa versatilidade da profissão, você faz de tudo um pouco. E muitas cidades aqui do Pará que não tem, né, não tem juiz, não tem Ministério Público, não tem defensoria, muitos, né? E o delegado acaba sendo a pessoa mais procurada, a autoridade mais procurada, para resolver problemas banais do dia a dia. Essa delegacia, então, que você trabalha, a gente pode falar que essas que são chamadas de clínicas gerais, elas não são especializadas, atendem todo tipo de crime. Perfeito. Que provavelmente são as delegacias que os meus futuros colegas vão pegar no início aí da profissão, porque aqui quando você entra, você vai para o interior. Mas não se assuste. Abre vaga na Grande Belém, abre vaga próximo de Belém, abre vaga também nos extremos, né, obviamente, mas tudo vai depender da classificação na academia de polícia. Então, dependendo da sua classificação, você pode pegar uma cidade do lado de Belém ou uma cidade mais distante. Existem aqueles que preferem até mesmo uma cidade mais distante, porque normalmente são cidades mais calmas. E para você começar a profissão, começar a pegar o jeito, é interessante, mas não se assustem. No meu caso, por exemplo, a minha primeira cidade foi Cachoeiro do Piriá. Fica a 350 quilômetros de Belém. Eu cheguei assustado, né? Mas nunca peguei essas transamazônicas, essas estradas que existem, né? Mas eu não cheguei a pegar. Tudo que eu peguei sempre foi estradas asfaltadas, um acesso tranquilo, fácil. Óbvio que não dá para comparar com o estado de São Paulo, do qual eu vim. Eu, no meu caso, na minha experiência própria, eu não tive muito problema com essa acessibilidade. Tive colegas que tiveram. Mas é muito fácil, ocorre muito, muita dinâmica a situação. Você não vai chegar em uma cidade e vai achar que vai ficar lá para sempre. Pelo contrário. Normalmente, as transferências, é difícil uma pessoa ficar um ano em uma cidade. As transferências elas são rotineiras. Então, busque se fixar no núcleo da superintendência, porque normalmente você vai ter essa mobilidade. E a gente fala até que essa oportunidade para trabalhar na Polícia Civil do Pará é uma das grandes oportunidades escondidas, porque muita gente pensa, não vou para o Pará, muito longe, como será que é a vida lá? E você está gostando, então, você que é do interior de São Paulo, como que é morar aí no Pará? No início, a gente tem um choque de realidade, né? Não dá, como eu disse, não dá para comparar um estado com o outro. Mas, assim, totalmente adaptável, não é da forma que dizem. Então, assim, fazem um terror extremo com relação a como é o Norte e o Nordeste também. Não é dessa forma. A pessoa acha que chega aqui que não tem asfalto, que não tem estrada. Não é dessa forma. São pontuais os locais de difícil acesso. São áreas realmente mais isoladas. Normalmente o acesso ele é tranquilo. Tá? Como eu disse, no meu caso concreto, eu nunca tive problema em ter acesso às cidades onde trabalhei. Né? E sempre morei em Belém. As delegacias, a estrutura física é muito boa. Teve uma renovação dos prédios da delegacia do estado inteiro. Então, dificilmente você vai pegar uma delegacia que está com uma estrutura física ruim ou deteriorada. Né? Os prédios são prédios bons, as viaturas são viaturas boas. Tá? Então, assim, eu vejo que, muito pelo contrário, quando eu comparo, quando eu vou para alguns estados do Nordeste, que minha mulher é de lá, eu percebo que o Pará está anos-luz na frente de muitos estados que não são tão mal falados, né? Então, assim, estrutura física, não tenho o que dizer. É boa, tá? Ela, claro que não é comparada a outros estados do eixo sul-sudeste ali. São prédios bons, são prédios que dão a possibilidade de você estar realizando um trabalho bem feito, um trabalho correto. As viaturas são boas. Então, assim, tem as dificuldades? Tem. A cultura é muito diferente? É muito diferente. Mas eu gosto. Eu gostei, eu gosto de ficar aqui, eu me adaptei, não foi de imediato, mas creio que em 6 meses já estava muito bem adaptado. Não é da forma que falam, não é o paraíso, mas também não é da forma que falam, que eu sei o que falam porque eu ouvi colegas meus falarem, você vai para o Pará, e hoje muitos colegas meus que estão aqui, a maioria são de outros estados, tá? A maioria dos meus colegas da minha academia são de outros estados, e dessa última academia também. Hoje, eu não sairia daqui. Talvez só por causa da família, mas hoje, somando a minha adaptação aqui com a valorização profissional que tem aqui,
eu não penso em nenhuma hipótese, por exemplo, fazer um concurso no Sul-Sudeste. A valorização aqui, ela ocorre. Desde quando eu entrei aqui, em 6 anos, o salário praticamente duplicou. Nunca tivemos atraso salarial, mesmo agora com a crise. Nunca. Eu sei que teve estados que parcelaram, né, salário. Aqui nunca tivemos problema. Gosto daqui, aconselho a vir. Não é fácil a adaptação, mas ela é possível. E a pessoa é capaz de querer ficar aqui mesmo e não voltar mais para a terra dele, porque é muito bom. Eu mesmo, minha mulher não é daqui, mas eu constituí família aqui, minha casa é aqui, meus amigos vêm me ver aqui, adoram quando vêm, tem os seus problemas sociais, né? Como é um estado, teoricamente, o IDH é baixo, né? Mas totalmente adaptável. Nada do que dizem aí, pelo menos em São Paulo, que eu ouvi, que se concretizou na realidade quando eu cheguei aqui. E agora também, então, citando um ponto que você disse, a remuneração está entre as 3 melhores do país, então o dinheiro acaba, querendo ou não, valendo mais até, né? A última vez que eu estava analisando essa questão dos editais dos concursos públicos, o delegado aqui ele praticamente ganha com o promotor ganha em São Paulo. Não muito menos que o delegado federal. Então existe uma valorização muito boa aqui. A questão do respeito ao pagamento salarial, que não existe atraso, nunca tive um atraso nesses 6 anos. Até hoje nunca tive, passou crise, veio crise, foi embora. Nunca tive problema com a questão do recebimento do salário, tanto eu quanto meus servidores, né, os escrivães e investigadores, inclusive o deles também é um salário muito bom, né, eu sei porque minha mulher é escrivã. Então, assim, realmente a valorização aqui ela é muito boa, ela vem sendo, dos últimos 6 anos para cá, que vem acontecendo isso. Logo que quando eu entrei, ainda estava nessa fase de valorização, mas com certeza o salário daqui ele é adequado para a profissão que você vai exercer. Eu não digo que é muito, mas é adequado, porque a gente vê estados onde a questão salarial, pela responsabilidade do cargo, como eu disse, eu não sairia daqui para fazer em determinados estados do sul-sudeste. Realmente a responsabilidade é grande do cargo. Então você tem que ter uma remuneração adequada a esse serviço que você vai prestar, a essa sua responsabilidade. E aqui eu acho que esse salário é totalmente adequado. Fora os triênios, benefícios, etc. E é triênio, então, que aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano, é quinquênio. A cada 5 anos você recebe um aumento, vamos dizer assim. Aí, então, é triênio, a cada 3 anos. Triênio. Aqui é triênio, né? E tem a promoção também, além do triênio, tem a promoção. A primeira promoção, inclusive, ela é automática. Então, se você fizer 3 anos, você já vai ganhar o triênio e a promoção acumulados. E nos outros anos aí a promoção vai de acordo com a meritocracia, mas tem todos os benefícios. Você tem um adicional de interior. Se você trabalha em uma cidade mais afastada, você vai receber um adicional maior de quem trabalha próximo de Belém ou em Belém. Então também tem esse adicional do interior. E tudo isso vai somando ao salário. E tem uma coisa importante aqui, interessante, para quem trabalha próximo de Belém ou em Belém, que é o plantão remunerado. Sempre tem à disposição o plantão remunerado. Aqui é pago por um plantão de 24 horas, R$ 850 aproximadamente. Um plantão de 24 horas. Então, se a pessoa tiver um interesse e a disposição, se ela faz um expediente ou um plantão na capital, é possível que ela faça um plantão remunerado, 4 ao mês, e receba por plantão R$ 850, no caso do delegado. Né? Então, você pode dar um up no teu salário muito grande, né, com isso. Então, aqui também tem essa questão do plantão remunerado, que é muito interessante. Então, a remuneração, além de tudo, é um ponto muito forte aí no Pará, né? Acaba, então, que com o custo de vida, é o que eu disse, o dinheiro acaba valendo mais mesmo. E agora eu quero saber do curso de formação que você citou, que de acordo com a classificação que ocorre a lotação dos aprovados. Então, não é a classificação do concurso, vai depender do curso de formação. E esse curso de formação, ele é uma fase do concurso ou ele ocorre depois da aprovação? Na verdade, tem que verificar como está o edital atualmente, né? Como vai ser o edital que vai sair agora. Mas, por exemplo, quando eu fiz há 6 anos atrás, por exemplo, tinha fase orals, era fase oral. Agora, se não me engano, é a peça. A segunda fase era a fase oral. Então, algumas coisas mudaram. Na minha academia, foi 4 meses. Ela era eliminatória e classificatória, de acordo com a classificação da academia que era escolhida a lotação, não do concurso. Não sei se vai ser dessa forma, mas na minha época foi dessa forma. Eu acho que no último também foi dessa forma. Então, a academia era eliminatória e classificatória. Então, quando você entrar na academia, você ainda vai ter um pouco de trabalho. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não equivale a um concurso público novamente, não é nada disso. Inclusive, para quem prestou concurso, vai passar tranquilamente na academia. São apenas conhecimentos básicos e principalmente operacional, prático, como você lidar com o sistema da polícia,
São coisas básicas que você vai aprender. Obviamente que é atribuído nota, porque, como eu disse, é classificatório e eliminatório. São noções básicas. Não fique nervoso ou, de alguma forma, entenda que seja algo equivalente ao concurso que você vai fazer, que a dificuldade é bem maior. É algo que dá para levar, só não sair muito, desviar muito do caminho, que dá para levar tranquilamente a academia. E, claro, tentar ficar bem posicionado para escolher cidades mais próximas, né? Esse é o principal, na verdade, da academia. Porque isso, eliminação, é muito difícil ocorrer na academia. Ocorre, mas é muito difícil. O principal mesmo é você estudar, você conseguir as notas para a classificação. Principalmente aquelas pessoas que estão com medo ainda do Estado, para não se impactar, para trabalhar mais próximo de Belém. Tá? Então, é bom, é importante continuar ali os estudos para ter essa classificação. E nesse curso, então, que vocês aprendem a atirar também? A gente teve um curso, na minha época, foi de 4 meses, eu acredito que esse último também foi de 4 meses. Aprende a atirar, aprende a questão da ação policial, operacional, como realizar o cerco a uma residência, aprende tudo da questão operacional você vai aprender. Vai atirar com armas de vários calibres, desde um 38 até um fuzil FAL. Então você vai usar todas as armas, você vai atirar bastante, você vai cansar de atirar. Para quem estiver muito ansioso para essa parte da aula, da academia, que todo mundo gosta, né? Principalmente quem gosta dessa área policial, você vai ter umas bolhas aí no dedo de tanto que você vai atirar. Então, você vai aprender bastante. Fica tranquilo, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Tudo você aprende. Tudo você aprende. Ali você vai ter uma noção da prática. Mas a prática mesmo você vai aprender na delegacia com os servidores que vão estar com você. Na verdade, você vai aprender ali, no dia a dia. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. Para quem estudou para concurso, sabe a parte técnica, creio que em 6 meses a pessoa já está levando tranquilamente aí a administração, a gestão de uma delegacia de polícia. E qual que é a arma, então, que a Polícia Civil do Pará disponibiliza para vocês, delegados? A gente usa Taurus, né, .40. Uma arma muito boa, né? Agora estão vendo aí a possibilidade de trocar esses armamentos, né? Mas eu entendo que é uma arma boa. Infelizmente já tive que usar, mas é uma arma muito boa. Não é eficiente, faz o que tem que fazer. Normalmente, na nossa carreira, a gente não vai usar muito, mas pode se sentir seguro com ela. É a arma que é usada em todo o Brasil, na verdade, pelas polícias estaduais. Eu acredito que agora que está havendo uma alteração desse armamento. Alguns estados, a Polícia Federal trocou agora, recentemente, mas a maioria dos estados, eu sei que o estado de São Paulo, todos estão usando ainda a Taurus, né, a .40, com suas atualizações. Você ganha colete, tá, balístico, você ganha o armamento, vem numa maletinha com munição, você vem com 3 carregadores carregados. Caso precise de munição, você pode oficiar a delegacia geral, justificando o motivo, eles te mandam mais munição. Então você sempre vai ter esse aporte. Com relação aos coletes, quando tem vencimento, você solicita, eles trocam os coletes. Então esse aporte estrutural você sempre vai ter. A única coisa que você vai ter que comprar é algema, questão de uniforme operacional para a eventual operação, que é muito comum aqui também as superintendências e a própria Delegacia Geral convocar os policiais do interior para fazer operação em outros locais. Então é comum aqui isso. Uma vez a cada 3 meses tem uma operação estadual, então você é chamado, sua equipe é chamada. Para quem gosta da área policial vai gostar muito, né? Além das operações, obviamente, que você vai fazer no seu município, né? Então, assim, arma, colete balístico, tudo você já vai sair com isso em mãos para você chegar na tua delegacia pronto para poder atuar. Vocês, então, não trabalham fardados e nem de uniforme no dia a dia. Você trabalha com a roupa que você se sente mais à vontade? Exatamente. Na verdade, a gente tem aquele, vamos dizer assim, uniforme, entre aspas, né? Que tem as camisas da Polícia Civil, mas usa quem quer, quem achar adequado usar. Normalmente são utilizadas somente em operações mesmo, até porque senão você tira aquela questão da Polícia Civil ser mais sigilosa. A ideia é que a gente investigue. Para a gente investigar, a gente não pode ser muito visto. A Polícia Civil é essa ideia de agir mais sorrateiramente, mais nas margens, né? Não é ostensiva, não tem que ser ostensiva, isso prejudica a investigação. Então, assim, se você quiser usar o uniforme da polícia, usa, mas aí você que vai fazer, você que vai comprar. Eu tenho o meu, às vezes, quando eu vou fazer operação na rua, eu uso. No dia a dia, no interior, eu costumo usar roupa leve, tá? Terno e gravata. É mais para quem trabalha mesmo dentro de delegacia. Normalmente são seccionais em Belém, onde você fica mais responsável somente por apresentação da Polícia Militar.
aí é mais plantões, né? Aí as pessoas usam terno e gravata. Mas aqui, como eu sei que daqui a pouco podem bater na porta e ter que ir numa ação lá na rua, eu já estou pronto para, se precisar, a gente ir. Então, no interior, normalmente são roupas mais leves. Na capital, dependendo do que você for fazer, dá para usar o terno e a gravata. É aconselhável usar o terno e a gravata. Fique tranquilo quanto a isso. É uma questão mesmo do delegado, como ele quer se vestir ou da forma que ele se sente mais à vontade, né? E como que é a escala de trabalho, então? Você tem o expediente, você tem o plantão. O plantão ele vai variar muito de lugar para lugar, né? Se você pegar, por exemplo, Grande Belém e Belém, o plantão ele normalmente é 1 por 3. No interior, os plantões são 7 por 7. 7 dias trabalhados por 7 dias de folga. Muita gente, o grande problema é que as pessoas se iludem muito com a lei. Infelizmente, a lei ela não é cumprida à risca, em decorrência da ausência de efetivo. Então, se você me perguntar, é correto fazer 7 por 7? Não, claro que não. Só que, como a maioria mora em Belém, a gente se submete a esse tipo de plantão para poder conseguir voltar para casa. Porque ainda nos interiores é muito complicado você fixar residência. Em algumas cidades que você pega, você não vai ter condição de fixar residência em decorrência realmente da pobreza, etc. Então, você vai fixar em pontos, normalmente na superintendência, que são cidades maiores, você vai fixar em Belém, na Grande Belém. Então, assim, no interior, não é o correto, mas é o 7 por 7. 7 dias trabalhado, 7 dias de folga. Na capital, aí sim, a lei é cumprida à risca, 1 por 3, plantão, expediente, também tem no interior, tá, o expediente. Aí vai depender. Normalmente, delegado no interior é expediente. Normalmente, em 90% dos casos, delegado no interior é expediente. Escrivão investigador é plantão. Mas o delegado, por ausência de efetivo, normalmente é expediente. Tá? Eu, no meu caso aqui, como a cidade é grande, eu revezo com o meu colega, são 2 delegados, então a gente faz aqui o 7 por 7. Tanto eu quanto ele moramos em Belém. E existe algum treinamento que vocês têm para lidar com os diferentes tipos de situações? Como eu disse, no início você vai ser clínico geral, você vai para o interior. Na academia, eles vão tentar te passar algumas noções com relação a como lidar com vulneráveis, como lidar com as minorias, como lidar com determinados crimes. Isso você vai aprender mesmo na prática. É na prática que se aprende. A academia são 4 meses. Você vai aprender ali a básica operacional, a efetuar disparo, mas você vai ter que se reciclar no meio disso. Muitas são cidades que têm estandes, tá? Então, assim, por exemplo, aqui em Tailândia tem um estande. Então, é comum a gente se reciclar, indo lá novamente treinar, manusear a arma, etc. Então, assim, você vai aprender mesmo na prática. Mas, igual eu digo, não é bicho de 7 cabeças. Você vai conseguir aprender, você vai ter que ouvir as pessoas que estão na delegacia, você vai já provavelmente pegar servidores. Sempre vai ser uma miscigenação, né? Porque hoje está rejuvenescendo a polícia, né? Muitos estão se aposentando, mas você vai aprender mesmo com aqueles teus servidores que você vai encontrar na delegacia. Então, eles que vão te ensinar, na prática você vai aprender. A noção da academia ela é bem básica em todos os sentidos, mas é na prática mesmo que você aprende a ser delegado, você aprende a ser polícia. E nesse seu tempo como delegado aí em Tailândia, teve alguma situação que te marcou, que você pode compartilhar com a gente? Olha, como eu disse, eu sempre peguei cidades alteradas. Eu fiquei 2 anos em Moju, que é aqui do lado, e agora vai fazer 3 anos em setembro em Tailândia. Eu tenho no meu sistema da polícia dos mais de 270 homicídios consumados. Ou seja, eu investiguei mais de 270 homicídios. Infelizmente, no Pará, o índice é muito alto, está reduzindo, mas é muito alto. Então, assim, tem vários casos. Recentemente, agora, teve de uma professora que ela foi estuprada e morta por um determinado indivíduo. E a gente, utilizando todos os meios de investigação possíveis, quebra de sigilo telefônico, que levaram o telefone da vítima, então, quebra de sigilo telefônico, extração de dados, herbes, a gente conseguiu localizar o suspeito em 3 dias. Conseguimos efetuar a prisão dele em poder dos objetos da vítima. E foi um caso recente que causou comoção na cidade, teve manifestações, etc. Então, assim, um caso que marcou, porque era uma pessoa benquista, era uma servidora pública, professora, e o crime foi bárbaro. Então, tem esse caso. Teve a minha primeira operação em Cachoeiro do Piriá, com 8 meses de polícia, que a gente conseguiu acabar com uma plantação de maconha. Foi preso 11 pessoas, foi apreendida 12 armas. Já tenho algumas prisões aí que eu me recordo, que eu me orgulho. Né? E todas as investigações de homicídio que a gente busca a elucidação e consegue, é uma vitória muito grande. A gente sabe que os índices de elucidação de homicídio no Brasil é muito baixo.
isso que eu costumo dizer que a gente tem que focar esses crimes, são os crimes mais bárbaros, e é o que cobra a Polícia Civil. A Polícia Civil é cobrada pelos homicídios. Se você, por exemplo, uma das exigências aqui é que você, qualquer crime de homicídio, você tem que tombar o inquérito, ou seja, instaurar o inquérito em 24 horas. Se você não fizer isso, você responde na corregedoria. E é o único crime que você tem que fazer isso. Os demais, você não precisa tombar em 24 horas. Ou, às vezes, nem mesmo tombar. Então, assim, o homicídio ele é muito cobrado, aqui agora, ele está sendo muito exigido. E qualquer elucidação, porque é um crime difícil de resolver, e qualquer elucidação, a gente se sente orgulhoso, uma representação por prisão preventiva. A Polícia Civil trabalha dessa forma. Investigar, representar pela prisão, cumprir a prisão. A gente fecha esse ciclo. Quando a gente fecha esse ciclo, a gente sabe que o trabalho deu certo. E aí, fundamentar esse inquérito para que haja a eventual condenação lá na frente, e aí a gente fecha realmente aí o nosso trabalho, e aí a gente pode ter orgulho do que a gente fez. Nós também, Oi? respondendo aqui como a sociedade, nós também podemos ter orgulho do trabalho que vocês fazem. Você citou também, João Bosco, sobre a sua primeira operação, e aí eu fiquei curiosa, o que você sentiu nessa operação? Na verdade, essa operação foi na zona rural, era uma cidade de Cachoeiro do Piriá. Essa operação ela foi numa cidade vizinha chamada Viseu, só que era muito próximo de Cachoeiro do Piriá, então a gente deu andamento na investigação. Foi tráfico de drogas, né? Eu lembro que foi um policial militar, na época lá, o efetivo era bem pequeno, porque a cidade era 27 mil habitantes. Aí um policial militar foi comigo no meu carro, pegamos em torno de 2 horas de estrada de terra, arrebentei com o meu carro. Eu fui de Madeireiro, aí lá a gente fez o levantamento, tiramos as fotos das residências, conseguimos um mateiro para levar a gente para o local onde estava a plantação. Informei o superintendente, na ocasião, ele mandou mais de 50 viaturas da Polícia Civil, foi recolhido todas as viaturas da regional, não foi nem com 8 meses, viu? Foi com 4 meses. Com 8 meses foi que eu saí de Cachoeiro do Piriá. A gente foi na missão, assim, além da adrenalina de você estar participando de uma operação, a responsabilidade, fica nervoso, né? Porque se não der certo, você vai ficar frustrado, né? Por mais que eu digo que o importante é você fazer e ser proativo, mas você fica frustrado. E graças a Deus, as 7 casas que a gente pediu busca e apreensão, as 7 casas tinha muita droga, e como era plantação ali do lado, eram sacos e sacos daqueles de estopa de maconha, e o mateiro levou uma outra equipe com mais de 20 policiais para dentro dessa plantação, foi queimada a plantação. Foi a primeira vez que a gente fez uma missão que saiu no jornal aqui de Liberal, aqui do Pará, que tem o Liberal, etc. Saiu até na TV, se não me engano. Então, assim, foi muito legal, foi satisfatório. Teve outras, né? Eu já cheguei a pegar, acho que 4 plantações, mas para prender 7 pessoas e o dono, essa foi a única. As demais que eu fui, a gente prendeu aqueles que estavam fazendo a colheita, plantando, mas essa a gente prendeu todo mundo, desde o pequeno ao maior. Teve os homicídios, foram vários que a gente conseguiu resolver, vários. E agora, quem está chegando aqui no Pará vai lidar com uma situação que aqui está chegando as facções criminosas, tá? Então, aqui ainda estão chegando, né? Não está, por exemplo, como São Paulo, que já se fixou. Não, aqui elas estão chegando, então vai haver o embate, mas a vantagem é que aqui elas ainda estão muito fracas, não estão tão organizadas, e agora a gente está fazendo, inclusive a gente está com uma operação em andamento aqui, de combate a essa facção criminosa que chegou no Pará, aqui, nessa região nossa. Já houve 2 prisões, a gente tende a manter ela até o final do ano, visto que tem uma investigação técnica, tem várias situações que ainda tem que ser analisada, muita identificação que tem que ser feita. Então, assim, o que eu me orgulho é dos meus homicídios resolvidos e dessas operações. E o dia a dia, porque, na verdade, a gente foca tanto nessas prisões grandes, mas o tratamento do dia a dia é o que vai fazer o público sair satisfeito. É aquela vizinha que o cachorro da outra entrou na casa dela. Se você atender ela, se você fazer uma audiência com ela e com a outra vizinha, as duas vão sair satisfeitas. Então, assim, essas coisas pequenas também vão elevar, de certa forma, vão te deixar orgulhoso e vão fazer com que a população goste de você com relação a esse atendimento. Às vezes, mesmo que você não resolva crimes de grande repercussão, ou que a cidade não tenha esses crimes, essas coisas pequenas, elas fazem muita diferença para essas pessoas porque elas não têm uma referência de autoridade. Aqui é difícil você encontrar uma cidade que tem defensor público, por exemplo. Então, elas vão se orientar, e até de questão de divórcio, na delegacia. Então, o atendimento ele é muito importante também. Mas, assim, tem muito trabalho. Se você chegar querendo trabalhar, vai dar para você fazer operações, etc. E você vai ter a estrutura para isso. Óbvio que não é o ideal, mas você vai ter condições de estar fazendo.
Bom, eu tenho certeza que esse nosso papo deve ter motivado muita gente que está estudando, mas eu queria, para a gente encerrar, você deixasse uma mensagem para o pessoal que deseja se tornar um delegado aí de Polícia Civil no Pará. No geral, né, para quem deseja ser um delegado de polícia, primeiro, você escolheu sua profissão, você não escolheu o local onde você vai trabalhar. Se você quer ser delegado, não importa onde. Quando você passar, você vai e vai ficar. Então, assim, busque realizar teu sonho. É isso o teu sonho? Então não desista. Eu fiz 8 concursos para delegado. Eu batia e voltava. Primeiro eu bati na primeira fase, depois de 3 concursos comecei a bater na segunda, depois já foi na oral, até que a gente consegue entrar. Então, assim, é muito satisfatório, é um sonho. Então, busque realizar. Você vai se sentir muito satisfeito com a tua profissão, com o teu dia a dia. Você entra feliz e sai feliz, cansado, mas feliz. Então, não desista, porque se você não desistir, você vai conseguir, não tem como. Então, não desista, lute, e quando chegar lá, faça o seu melhor. Só isso. João Bosco, muito obrigada, então, pelas suas palavras. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que está na trajetória, em busca da tão sonhada vaga de delegado aí no estado do Pará. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista e parabéns pelo trabalho realizado aí. Foi um prazer estar falando com vocês e com os concurseiros aí. Eu sinto falta dessa época, acredite se quiser, eu sinto falta. Não sei porquê, mas eu sinto. Mas um abraço para todos, estamos à disposição, qualquer dúvida, estamos juntos, estamos esperando vocês aqui, a gente precisa de vocês aqui, a gente está esperando a chegada de vocês para poder engrossar nossa fileira e para poder realizar um trabalho melhor, porque o nosso problema hoje é efetivo. E eu sei que com esse número de vagas que vai abrir, o serviço vai melhorar muito aqui. Então, vocês não imaginam, se vocês estão ansiosos, nós também estamos ansiosos esperando aí por vocês. Venham, vocês não vão se arrepender, paciência, vai se adaptar, não vai pela boca dos outros. Se teu sonho é ser delegado, você escolheu a tua profissão, o teu lugar não é você que escolhe, é o destino. Tá? Entra lá e faz o teu trabalho. E aí, o lugar onde você está vai ser indiferente, na verdade. Muito obrigada novamente, viu só, né? Tá feito o convite, então, para você que está estudando. Em breve vai ser um delegado de Polícia Civil lá no Pará. Espero que você tenha gostado. Se quiser conferir outras entrevistas, fique à vontade aqui no nosso canal. E para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até mais, tchau, tchau!